bem? Estamos de volta com a série 7 Princípios de uma Oração Comum. Se você não assistiu os outros vídeos, eu peço que você procure no card aí que vai aparecer na tela e você assista os outros vídeos. Tenho certeza que você vai ser abençoado, Deus vai falar poderosamente com você. Nós estamos no 6º princípio dessa série de 7 princípios de uma oração simples que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Eu quero convidar você, portanto, a meditar conosco no que diz a palavra de Deus sobre esse princípio. Esse princípio fala de perdão, é o 6º princípio, Mateus 6, verso 12. Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma das experiências mais libertadoras que o homem pode viver, que nós podemos viver, é a experiência do perdão. Tanto para quem é perdoado quanto para quem perdoa, é uma experiência sensacional. Jesus sabia disso, por isso ele introduz nesta oração esse princípio do perdão. Fazia parte do seu ministério, da sua vida, da sua essência, perdoar as pessoas. Para isso ele veio aqui ao mundo, para que o homem pudesse experimentar o perdão de Deus. Veja o que ele diz em alguns exemplos de pessoas com quem ele conversou e pessoas a quem ele curou. A mulher pecadora que estava para ser apedrejada porque havia sido pega em adultério, Jesus diz assim: ninguém te condenou, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. O que é isso? É perdão. Jesus fala com um paralítico a quem ele curou, ele disse: perdoados são os teus pecados. Os fariseus, os mestres da época, ficaram chateados, aborrecidos e disseram: ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Então ele pergunta: o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer a este homem, levante e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, olhou para o homem e disse: a ti te digo, levanta, toma tua cama e anda. Lá na cruz, a palavra que ele expressa de Deus para aquelas pessoas que estavam zombando dele, criticando dele, que os bofetearam, que bateram nele, foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, perdoar fazia parte da essência de Jesus. Entretanto, Jesus diz que para recebermos esse perdão de Deus, é preciso que tenhamos a capacidade de também perdoar. Capacidade, pastor? Sim. Porque um coração que não tem a capacidade de perdoar é um coração que não está pronto para receber o perdão. Ele diz na oração, ele ensina a pedir perdão a Deus, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, mas ele diz uma condição: qual é? Assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Jesus deixa muito claro que um coração que não perdoa é um coração que não pode ser perdoado. Um coração que não aprende acerca do perdão não pode liberar perdão. Numa live recente falando para casais, o pastor Josué Gonçalves muito claramente falou sobre o perdão, e ele disse que perdão é graça, perdão é submissão, perdão é negar-se a si mesmo, e o perdão é o escândalo da cruz. Lembra que eu disse lá atrás que Jesus na cruz, a palavra que ele libera para os seus algozes é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Jesus não rogou uma sentença de morte, ele não pediu a Deus justiça, ele não pediu a Deus juízo, ele não pediu a Deus punição, o que ele pediu foi: perdoa-lhes. Esse é o escândalo da cruz. Então o pastor Josué fala isso muito claramente. Jesus conta uma parábola acerca de um servo sem compaixão. Nessa parábola, Jesus diz que aquele servo foi chamado pelo seu senhor para um acerto de contas. Foi chamado pelo rei para um acerto de contas. Mateus 18, 21 a 35 fala dessa parábola. Observe que nessa parábola, Jesus diz que aquele servo devia àquele senhor 10.000 talentos. Talento era uma medida que era usada, uma unidade de medida de peso e não uma moeda, como muita gente diz. Vai aparecer aí na tela os textos que vão relacionar isso que eu estou dizendo para você. No Velho Testamento, quando se falava em talento, estava se falando em mais ou menos 35 quilos de ouro ou 35 quilos de prata. Jesus diz que aquele homem devia 10.000 talentos. 35 vezes 10.000 dá 350 toneladas, 350 mil quilos de ouro ou prata, você prefere, qual dos dois você queira dizer, para aquele senhor.
E a Bíblia diz que aquele servo se ajoelha, se prostra diante do Senhor e diz: tenha paciência comigo, tudo te pagarei. Isso é uma dívida impagável. E diz a narrativa de Jesus que aquele senhor se compadeceu daquele servo, perdoou-lhe a dívida e o mandou embora, absolvido. Ao sair dali, aquele servo encontra um colega, um conservo seu, que lhe devia 100 denários. O denário era uma moeda que, aí sim, uma medida de moeda que representa um dia de trabalho de um trabalhador comum. Se a gente tomasse como exemplo, por exemplo, uma moça que faz faxina em casa, a média de diária de uma moça que faz faxina numa casa de família é de 100 a 120 reais. Vamos dizer que seja 120 reais. Aquele homem devia 100 diárias de trabalho. Isso dá 12 mil reais. E diz a parábola que aquele servo não perdoou seu colega. Muito pelo contrário, lançou no pescoço e pegou aquele colega e mandou que colocasse na prisão até que lhe pagasse tudo o que devia. Essa notícia chega nos ouvidos do rei, que manda chamar o servo e diz: servo mau e negligente, incompassivo, eu te perdoei uma dívida que era enorme, impossível de ser paga, e você não teve a capacidade de fazer a mesma coisa com seu colega, com seu amigo? Diz a parábola de Jesus que aquele servo foi entregue aos torturadores. Ou seja, essa parábola obviamente fala da eternidade, fala do reino, porque Jesus começa: o reino de Deus é assim, semelhante a um rei tal e tal e tal e tal. Jesus está falando do perdão que nós recebemos de Deus por uma dívida que era impagável, os nossos pecados. E na nossa caminhada, na nossa vida diária com as pessoas, com o nosso semelhante, nós devemos aprender, uma vez que recebemos um perdão de Deus por algo que era impagável, nós devemos aprender a liberar perdão por coisas que são simples e pequenas. Qual seria, por exemplo, o pecado de alguém cometido contra mim que se compare aos meus pecados que foram perdoados pelo Senhor? Qual seria? Jesus diz na parábola e na oração que aquele que não perdoa não pode receber perdão. Isso é incompatível com a justiça de Deus. Observe que na parábola contada por Jesus, o servo recebeu o perdão primeiro de algo que era impagável e depois, como não liberou perdão para o seu amigo, para o seu colega, a dívida inicial lhe foi devolvida. Como era impagável, ele foi colocado à disposição dos torturadores. Isso fala da eternidade. Um dia nós estaremos diante do Senhor. A nossa dívida que foi perdoada deverá ser cobrada novamente, porque nós não aprendemos a perdoar. Jesus deixa isso muito claro. Mesmo tendo sido perdoado, nós muitas vezes não conseguimos perdoar. Aí você vai me dizer: pastor, porque você não tem ideia do que me fizeram. Não tenho e nem quero ter. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que, por maior que sejam as ofensas cometidas contra você e contra mim, ainda não se comparam com os pecados que nós cometemos e nós fomos perdoados pelo Senhor. Esse é o ensinamento de Jesus nessa oração. Esse é o ensinamento de Jesus nesse princípio. Isso é um princípio divino. Isso não é uma coisa que, quem sabe, talvez seja assim, poderá ser desse jeito. Não, Jesus diz: se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Na continuação da oração do Pai Nosso, Jesus fala exatamente sobre isso. Se você não perdoa os pecados dos seus semelhantes, o Pai, o vosso Pai, não perdoará os vossos pecados. E para encerrar, só para te lembrar, nenhum de nós merecia o perdão do Senhor. Como aquele servo da parábola, era uma dívida impagável. Mas ainda assim, nós recebemos o perdão dele. Por que também não somos capazes de perdoar alguém? Será que somos mais justos, mais santos, mais especiais do que o Senhor que nos perdoou? Pense nisso. Ele nos perdoou primeiro na cruz. Cabe a cada um de nós, na nossa caminhada, liberar perdão diariamente para aqueles que nos ofendem. Isso é o princípio da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como perdoamos. E Jesus termina essa lição dizendo: se vocês não perdoarem os pecados aos vossos semelhantes, o vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Aí você pode me perguntar: mas os pecados já não foram perdoados na cruz? Sim, eles foram perdoados na cruz. Mas eu não receberei esses perdões, ou esse perdão. Eu não receberei esse perdão
nem nessa vida, nem na eternidade, se eu entrar na eternidade sem ter liberado perdão para aqueles com quem eu convivi e que me machucaram. Pense nisso e que Deus te abençoe. Se esse vídeo abençoou você, não guarde ele. Compartilhe. Dê o seu joinha. Compartilhe com o máximo pessoas que você puder. E até o próximo vídeo. Fique na paz. Um grande abraço.